Fala pessoal, bem-vindos ao Dicas Flash de hoje. E nosso assunto tem a ver com lâmpadas mais uma vez. Foi uma pergunta que a gente teve de um dos nossos colaboradores aí, que ele perguntou o seguinte: quantas lâmpadas eu posso ter em um mesmo circuito de iluminação? É uma dúvida comum e a gente veio aqui dar uma sugestão, tirar a dúvida de alguns profissionais aí. Vamos lá, hein? Já para começar esse vídeo, eu quero agradecer ao Fernandes, que tá esse nome lá na conta, né? Então, Fernandes, aqui uma sugestão dele aqui, ó, perguntou pra gente, né, quantas lâmpadas eu posso colocar em um circuito. Então, a gente recorreu à NBR 5410 sobre as aulinhas lá de dimensionamento, sobre os trechos de dimensionamento, para a gente poder estar fazendo esse vídeo. Agora, antes de começar a falar de quantas lâmpadas eu vou colocar no circuito, eu preciso de relembrar algumas tabelinhas aí para a gente saber qual cabo que a gente vai estar usando e qual disjuntor vai estar usando de proteção. Então dá uma olhadinha nessa tabela aqui, ó, tabela 47, dá um zoom aqui para mim, Luca. Nessa tabela 47 aqui, está falando a seção mínima dos condutores. Ela está na página 113 da NBR 5410. Nela fala o seguinte, ó, circuitos de iluminação devem possuir seção mínima de 1,5 milímetros quadrados para condutores de cobre, conforme vocês estão vendo aí marcado. Então, gente, o mínimo para circuito de iluminação deve ser cabo de 1,5 milímetro, beleza? Isso aí está na norma, não pode usar 1 milímetro, não pode usar 0,75. Para iluminação tem que ser 1,5 milímetro. Agora dá uma olhadinha nessa outra tabela que eu vou colocar aqui, que é a tabela 36, aqui ó, do lado aqui, que ela fala pra gente sobre a capacidade de condução desses cabos. Dá um zoom aqui pra mim nessa tabela, Lu. A tabela 36 ela fala sobre a capacidade de condução de corrente em amperes. Ela está na página 101 da NBR 5410. Ela fala o seguinte, olha, cabos de cobre com seção nominal de 1,5 milímetro, instalado em eletrodutos, no caso aí a modalidade B1, possuem capacidade máxima de transporte de corrente de até 15,5 amperes. Aí tá marcado, aí vocês estão vendo. Então, gente, essa segunda tabela, ela mostra pra gente que aquele cabo de 1,5, que é o mínimo que a gente vai usar para iluminação, ele suporta até 15,5 amperes. Então, não é aconselhado da gente ficar subindo muita corrente, botar um disjuntor de 20 para proteger um cabo desse, de 20 amperes, certo? Porque está superdimensionando o disjuntor. Agora, com esse critério, a gente tem como fazer os cálculos. Então, fica ligado qual que é a fórmula que a gente vai usar aqui, ó. Dá uma olhada nela, olha. A fórmula que a gente vai usar aqui agora, ela é o seguinte, olha. P é igual a V vezes I. No caso, a potência, que é dada em watts, é igual a tensão, que é dada em V, né, em volts, e a corrente em amperes está representando o nosso I aí, tá? Nessa fórmula aqui, a gente pode fazer o seguinte, como é que a gente vai descobrir a potência que a gente tem num circuito, a potência máxima de um circuito de iluminação? Para isso a gente tem alguns dados, né? Qual que é o condutor mínimo? A gente vai colocar aqui então nessa instalação nossa, cabo de 1,5 milímetro. Aqui ó, tá vendo o cabo de 1,5 milímetro? Isso aí. E a gente vai ter um disjuntor de 10 amperes para proteger esse cabo. Lembra que a gente falou que o máximo que o cabo suporta é 15,5? Então vamos colocar um disjuntor de 10 amperes para proteger ele. Colocamos um disjuntor de 10 amperes e a tensão de alimentação a gente vai usar 127 volts, tá? Aplicando aí na fórmula, a gente vai ter que a potência é igual a 127 volts vezes 10 amperes. Então nós temos uma potência total de 1.270 watts. Opa, a gente já fez essa continha em alguns vídeos atrás, né? Vou deixar aqui embaixo o link também para você estar vendo quantas tomadas eu posso ter num circuito. Então a gente já fez essa conta. Nesse vídeo de quantas tomadas, a gente fala o seguinte: quando o equipamento ele passa de 10 amperes, ele tem que ter um circuito exclusivo para ele. Ele é um equipamento específico, ele tem que ter um circuito. Então, se ele tem menos de 10 amperes, logicamente, a norma deixa subscrito, né, subentendido, que nós podemos acumular esses 10 amperes aí no mesmo circuito. Então a iluminação vai seguir o mesmo critério, né? A gente vai poder acumular até 1.270 watts aí para dar os 10 amperes para o circuito de iluminação. No caso, o nosso disjuntor vai suportar. Agora, tem um detalhezinho aí, né? Para dar 1.270 watts de iluminação, tem que ser muita lâmpada, certo? Mas não. Quando a gente está dimensionando, a norma pede o seguinte, a norma tem o seguinte trecho para a gente aí. Dá uma olhadinha nele, olha. Conforme o item 9.5.2.1.2, a carga mínima para dimensionamento por ponto de iluminação é de 100 VA. Então a gente já estudou isso em alguns outros vídeos aí, eu já falei aí para vocês sobre a iluminação, né, no mínimo 100 VA. Então, gente, é importante que nós sabemos que se nós temos 100 VA num quarto, 100 VA no outro, a gente pode ter até 12 pontos para dar os 1.270 watts ou 1.270 VA aí, porque nesses critérios de dimensionamento a gente vai considerar o mesmo. Então, se a gente pode ter até 12 pontos
de 100 VA aí. Se eu tiver pontos de 160 VA, aí a gente diminui os pontos. O importante é o seguinte, nunca ultrapassar os 1.270 watts para circuitos de iluminação, tá bom? Então a gente vai dimensionar sempre aí. Agora, é interessante também a gente saber que é sempre bom você estar dimensionando os circuitos aí bem dividido, né? Nunca deixar o circuito acumular corrente próximo do disjuntor. Então aí, por exemplo, se você está usando lâmpada fluorescente, automaticamente a potência dela vai cair, você vai poder acumular um pouco mais de lâmpadas. Só que eu, particularmente, quando eu dimensiono, eu não deixo nenhum circuito meu de iluminação ultrapassar aí 8, 9 amperes, não, para não chegar no limite do disjuntor, né, e ficar causando uma sobrecarga aí, um sobreaquecimento. Beleza? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, gostou dessa sugestão, deixa aqui seu like. Se você está assistindo a gente pelo Facebook, coloca o nome de um amigo seu aí, marca ele aqui embaixo nos comentários para ele poder estar vendo o conteúdo também. Ajuda a gente a divulgar nosso canal. Se está no YouTube e não é inscrito, se inscreva de uma vez, que a gente tem conteúdos novos toda semana. Um grande abraço e até o próximo Dicas Flash.